Olá, pessoal! Começando a revisão para o concurso de aprendiz de marinheiro do ano de 2023. Texto 1, questão de 1 a 12. Um caminho tortuoso. Do jeito que a ciência é ensinada nas escolas, não é à toa que a maioria das pessoas acha que o conhecimento científico cresce linearmente, sempre se acumulando. No entanto, uma rápida olhada na história da ciência permite ver que não é bem assim. O caminho que leva ao conhecimento é tortuoso e às vezes vai até para trás quando uma ideia errada persiste por mais tempo do que deveria. Isso pode ocorrer por razões como censura política ou por ideologias na classe científica defendidas por membros influentes. Apresentar a ciência nas escolas e universidades ou nos meios informais de comunicação como uma crença infalível da civilização esconde um de seus lados mais interessantes: o drama da descoberta às incertezas da criatividade. Cientistas tendem a reagir negativamente às ideias que ameaçam o que eles pensam ser a verdade. Por um lado, essa descrença é essencial, dado que a maioria das ideias novas está errada. Por outro, ela pode revelar um conservadorismo que atravanca o avanço do conhecimento. Um bom exemplo disso é o experimento de Albert Michelson e Edward Mouley, realizado em 1887, para detectar o movimento da Terra através do éter, o meio material cuja função era servir de suporte para a propagação das ondas de luz. Tal qual as ondas de som se propagam no ar, supunha-se que as ondas luminosas também necessitassem de um meio para se propagar, o éter. O experimento mediria as diferenças na velocidade da luz quando um raio luminoso ia contra o éter ou a favor, como quando andamos de bicicleta e sentimos um vento contra nosso corpo. Uma bola jogada contra ou a favor do vento terá velocidades diferentes. Para total e completa surpresa da comunidade científica, o experimento não detectou diferenças na velocidade da luz em qualquer direção. Em meio à perplexidade generalizada, várias tentativas de explicar o achado foram propostas, inclusive uma por George Fitzgerald e Hendrik Lorentz, que sugeria que as hastes do aparato poderiam encolher na direção do movimento. Esse encolhimento de fato existe, mas não como proposto pelos dois. Apenas em 1905, Einstein explicou o que estava acontecendo com sua teoria da relatividade especial. O éter não existe. A velocidade da luz é sempre a mesma, uma constante na natureza. Observações recentes andam questionando a existência de um outro meio material, ainda não detectado, a matéria escura. Essa matéria, supostamente feita de partículas diferentes das que compõem o que conhecemos no universo, ou seja, feitas de elétrons, prótons e nêutrons, deveria ser 6 vezes mais abundante que a matéria comum e se aglomerar em torno de galáxias, inclusive a nossa. As observações não detectaram a quantidade esperada de matéria escura. E agora? A coisa é complicada, porque existem outros métodos de detecção da matéria escura
que parecem bastante claros. Qualquer que seja a resolução do impasse atual, estou certo de que algo de novo e surpreendente está para acontecer. Será interessante ver a reação da comunidade ao se deparar com o inesperado. Gleiser, Marcelo, Um Caminho Tortuoso, Folha de São Paulo, 29 de abril de 2012, com adaptações. Questão 1. Observe os termos sublinhados a seguir. 2 pontos. 1. Cientistas tendem a reagir negativamente às ideias. 4º parágrafo. 2. A velocidade da luz é sempre a mesma. 8º parágrafo. 3. Einstein explicou o que estava acontecendo. 8º parágrafo. 4. Várias tentativas de explicar o achado foram propostas. 7º parágrafo. Assinale a opção correta. Bom, nós precisamos analisar com cuidado qual é a opção correta, tá? Bom, a A1 não está correta, tá? A A1 não está correta. A A2 também não está correta. E a A3 está correta, tá? A A3 está correta. A A4 não está correta. E qual é a opção? A opção é a D. O termo sublinhado no trecho 3 é pronome demonstrativo, tá? Então nós temos Einstein explicou o. Esse o é um pronome demonstrativo. Então a resposta é a D. Questão 2. Assinale a opção correta quanto à classe gramatical das 2 palavras sublinhadas nos trechos a seguir. Vamos lá. A. Isso pode ocorrer por razões como censura política ou por ideologias na classe científica. 2º parágrafo. Preposição e conjunção respectivamente, ou seja, em ordem. Quando eu falo respectivamente, quando eu leio, aliás, numa prova, respectivamente, eu estou falando em ordem lógico-sequencial, na ordem que aparecem, tá? Bom, a ordem está correta. A2, a resposta é a A. Eu tenho preposição e conjunção. Ok? Prosseguindo. 3. Assinale a opção na qual o termo sublinhado não é um pronome relativo. A. A maioria das pessoas acha que o conhecimento científico cresce linearmente. Essa é a resposta, porque esse que não é um pronome relativo. A resposta é a A. Esse que ele tem outra função. Então, essa não é a função de pronome relativo. Prosseguindo. Questão 4. Em qual opção todos os termos possuem a mesma regra de acentuação de elétrons, prótons e nêutrons? 9º parágrafo. Vamos observar caso por caso. A. Vírus, número, fêmea e lápis. Lá em elétrons, prótons e nêutrons nós temos paroxítonas. Paroxítonas. A palavra número na A não é paroxítona, ela é proparoxítona, então não é a A. Na B, nós só temos uma resposta errada, que é a ímã, então não pode ser a B. C, vamos ver. Hífen é uma paroxítona terminada em "en", órgão é uma paroxítona, bíceps também tem a mesma regra e
caráter também é a mesma regra. Então a resposta da 4 só pode ser a C. Questão 5. A partir dos 2 últimos parágrafos do texto, é correto concluir que a existência de matéria escura foi comprovada por vários métodos científicos confiáveis? Não. Não foi isso que ele disse nesses parágrafos. B. A matéria escura pode existir no universo apesar de ainda não ter sido comprovada. Sim, foi isso que ele falou. Está correto. Não tem problema nenhum aí na interpretação. Ficou bem claro. Tá? Nós temos aí como resposta a B de bola na 5. Questão 6. O emprego do pronome relativo sublinhado no trecho a seguir está de acordo com a norma culta da língua portuguesa. O meio material, cuja função era servir de suporte para a propagação das ondas de luz. Quarto parágrafo. Assinale a opção em que o emprego desse pronome também está correto. Vamos ver. A. A metalúrgica cuja produções vem caindo nos últimos anos se superou hoje. Não é essa a resposta. B. Na atual conjuntura, o indivíduo cujo zela pelos seus direitos merece tê-los. Não está correto o uso. C. Procuro conviver bem com professores cujas também não. Não podemos usar as depois do cujas, tá? Seria cujas vidas. Não existe esse as após cujas. Perto do cujas não existe artigo, não existe vogal, não existe nada. Apenas palavras como substantivos, adjetivos, etc. Nós não temos artigos. Então não é a C. D. Vale ressaltar que o garoto cujo ou igual a C também não está correto. E a E. A rodovia cujo asfalto está cedendo teve suas obras embargadas pela manhã. Essa é a resposta. Questão 7. Em que opção o elemento coesivo destacado está corretamente relacionado a seu referente no texto? A. A maioria das pessoas acha que o conhecimento científico cresce linearmente. Primeiro parágrafo. Acha. Não é essa a resposta. B. O que eles pensam ser a verdade. Quarto parágrafo. Eles está relacionado corretamente a cientistas. Então, na 7, nós temos a B como resposta. Então, a B é a resposta da 7. Observe os termos sublinhados nos trechos abaixo. 1. Não é à toa que a maioria das pessoas acha que o conhecimento científico cresce linearmente. Primeiro parágrafo. 2. Cientistas tendem a reagir negativamente às ideias que ameaçam o que eles pensam ser a verdade. Quarto parágrafo. 3. Em meio à perplexidade generalizada, várias tentativas de explicar o achado foram propostas. Sétimo parágrafo. 4. O caminho que leva ao conhecimento é tortuoso e às vezes vai até para trás. Primeiro parágrafo. O emprego do acento indicativo de crase pode depender, em alguns contextos linguísticos, do fenômeno sintático da regência verbal. Em qual opção a crase ocorre devido a esse fenômeno? Vamos analisar aí caso por caso. Eu tenho na questão 8 a única resposta A2. Tá? A2 é a única resposta. Porque na 1 não está de acordo com a pergunta. A 3 também não. E nem a 4. Porque ali ele está perguntando o uso indicativo de crase de acordo com
o fenômeno que está relacionado a esse aspecto sintático e correto. Então nós temos apenas a B de bola como a resposta. Questão 9. Assinale a opção correta em que o trecho em destaque corresponde à voz do verbo. A. Observações recentes andam questionando a existência, no parágrafo, voz flexiva. Não é essa a resposta. B. Cientistas tendem a reagir negativamente às ideias, quarto parágrafo. Voz passiva sintética. Também não. C. Do jeito que a ciência é ensinada nas escolas, primeiro parágrafo, voz passiva analítica. É essa a resposta. Há uma correspondência perfeita entre o termo sublinhado, o termo destacado e a indicação. Tá? Então a indicação aí é de voz passiva analítica. Questão 10. Em tal qual as ondas de som se propagam no ar, supunha-se que as ondas luminosas também necessitassem de um meio para se propagar. O éter, quinto parágrafo. O elemento destacado tem valor semântico de. Vamos entender. Quando eu falo de tal qual, eu estou falando de comparação. Próxima questão. Questão 11. Assinale a opção em que explica a ideia do autor sobre o conhecimento científico. Bom, qual é a opção em que esse conhecimento científico aparece? A. O conhecimento científico é ensinado linear e cumulativamente nas escolas. Resposta A. Opção A. Opção A. O conhecimento científico é ensinado linear e cumulativamente nas escolas. Não. B. O conservadorismo dos cientistas não interfere no conhecimento que produzem. Também não. C. O conhecimento científico sempre se acumula ao longo do tempo. Também não. E D. Seu caminho não é linear, pois algumas ideias erradas podem persistir no tempo. É a melhor opção, é a opção que melhor explica essa ideia de conhecimento científico de acordo com o texto. Questão 12. Considere o emprego da vírgula no trecho a seguir. Para total e completa surpresa da comunidade científica, o experimento não detectou diferenças na velocidade da luz. Sexto parágrafo. Assinale a opção em que o uso da vírgula ocorre pelo mesmo motivo do trecho acima. Vamos entender. Opção A. Esse encolhimento de fato existe, mas não como proposto pelos dois. Não está de acordo. A opção A não está. A B, o caminho que leva ao conhecimento é tortuoso e às vezes vai até para trás. Primeiro parágrafo. Também não está de acordo. Vamos ver a C. Em meio à perplexidade generalizada, várias tentativas de explicar o achado foram propostas. Sétimo parágrafo. É essa a resposta. Texto 2, questão 13. Nós temos aí um texto midiático que diz assim: para mim, pode ser uma porção. Aí depois ela explica: eu acho uma de mandioca, por favor. Vou querer de macaxeira, que eu adoro. Então, você observa que há aí uma variação, né? Temos aí embaixo o endereço da tirinha e agora a questão 13. Nos quadrinhos acima é observado que Armandinho
e seus colegas pedem ao adulto aipim, mandioca e macaxeira. Esses termos são exemplos de variação regional, que também pode ser chamado de variação diatópica, opção D. Correto? Então, a variação diatópica é essa variação regional. Questão 14. Assinale a opção em que a concordância verbal está incorreta. Vamos analisar. A. Deve ter havido muitos episódios interessantes nesta viagem. Está correta, né? B. Houveram várias brigas depois do jogo de futebol. Essa está errada. Então a resposta da 14 é a B. Esta é a opção incorreta. Todas as outras estão corretas. Questão 15. Assinale a opção na qual a concordância nominal dos termos sublinhados está correta. Vamos analisar caso por caso. A. Há bastante pessoas insatisfeitas com o que ganham. Está incorreta. B. Ana estava meia aborrecida com o resultado do jogo. Eu estava meio. Não é esta a resposta. Está errada. C. Devemos deixar claro que nós não estamos só. Não estamos sós. Está errada. D. Seguem anexo as cópias dos documentos solicitados. Também está errado. Seguem anexos. Seguem anexas, tá? Então, a resposta da 15 é a E, tá? Assim, não preciso nem continuar a ler. Veja bem, a D seguem anexas as cópias dos documentos solicitados. A E, elas mesmas fazem a recepção dos convidados. Essa está correta. É a E, a resposta. Quando você vai estudando, você alcança sempre uma nova vitória na sua vida. Eu tenho certeza que essa revisão ajudou muito a você. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.